Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas. Hoje nós vamos para o capítulo 7, falar sobre entrar na mesma onda, apego e sintonia. Greta já chegando aqui. Gente, muito interessante esse capítulo. Oi, Amiga! tudo bem? Ai, acho que tá Tudo muito alto o meu bem? celular. Peraí que eu vou dar uma arrumada. Tá. Muito alto. Coloquei uns... Acho que agora vai dar. E aí, amiga, Tudo como certo? estamos? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tava aqui falando que interessante que é esse capítulo, né? Porque agora a gente entrou Ai, na fase 3, na parte isso. 3 que é a mente infantil, né? E aí Aham. ele vai falar aqui da parte do apego, né? Do como que é importante as outras pessoas na nossa vida para a gente desenvolver as nossas emoções, um apego seguro. É Isso. interessante. A ideia central é essa, né? Exatamente. Eu leio A gente a frase que precisa ela traz aprender. aqui. Hã? Vamos ler a primeira frase que ela traz aqui, Ah, pode ler. que tem tudo a ver com isso. É. As raízes da resiliência residem na sensação de ser compreendido por outra pessoa, carinhosa, controlada e sintonizada conosco, e de existirem somente em seu coração. Muito legal. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Né? Assim, Muito, a gente se muito. torna uma pessoa resiliente quando tem essa sensação de ser pertencente, compreendido, visto de forma carinhosa, amorosa, sintonizada, com controles necessários, né? Com limites. Isso faz com que a gente perceba que a gente possa existir. A gente pode existir, né? Então, achei muito linda Exatamente. essa frase que ele começa esse capítulo. Eu adorei também. Nossa, achei uma visão assim muito importante, né, de como que a gente vai criar como que a gente se Ser humano. relaciona, né, na infância, como que a gente vai criar esse apego e usar a palavra sintonia, né? Eu achei tem Ter tudo a essa ver, conexão, né? né, com isso, Exato. né, de você se sentir em sintonia com as outras pessoas, com aquilo que você está vivendo, né? De Aqui fato no começo do conectado, né? capítulo, ele vai contar sobre a experiência dele na clínica infantil, né? Então, os Isso. estudos dele vêm desse lugar. E ele fala um pouco, né, de como era lá, dos pacientes, né, de como que ele foi levantando essas ideias aí, né, do apego, usou alguns autores aqui para Uhum. definir. Lembrando que, pessoal, o livro ele fala da questão do trauma. Então, quando ele traz esse trabalho que ele teve na clínica infantil, era uma clínica infantil específica para crianças, aspas, perturbadas, né? E perturbadoras, ele coloca. Então, assim, realmente ele vai trazendo essa conexão dessas crianças que traziam essa questão toda de comportamentos assim, sensações assim, e ele fala um pouco nessa primeira parte exatamente sobre essa atenção que se dava muito para adultos, né, veteranos de guerra, mas lembrava essas crianças problemáticas. Então, essa relação que ele faz dessas crianças também, e aí é onde ele vai entrando um pouco na história do apego, da importância desses vínculos, né, e o quanto isso de fato traz comportamentos e pessoas no adulto mais inseguras, mais cheias de defesas, e aí ele vai percorrendo por aí nesse Isso. capítulo. Daí ele fala sobre a contribuição de Piaget, aí ele fala Uhum. sobre um teste que foi criado, né, que é o TAT, que a gente fala TAT, nem sei se é assim que fala, né, que enquanto o teste do Rorschach
Era um teste Ah, que massa. bem projetivo, né? Uma coisa assim que tinha que usar a imaginação da criança, né? Que a criança precisava imaginar aquela figura e tal. Que o Tati também é projetivo, mas ele, os cartões de imagem que era utilizado tinha uma questão muito mais da realidade, né? Muito mais realistas, né? Que a Sim. criança ela já via, né? Situações ali do cotidiano e eu achei muito legal ele colocar. Ai, peraí, Greta, que eu coloquei o fone de ouvido, mas tá muito ruim. Ah, subiu, eu falei, ué. Ouvindo? Sim. E eu achei bem interessante, né, quando ele fala aqui que a diferença, que só resumindo assim, então o Tati ele tem cartões com imagens de situações em que a criança é Agora foi o meu. colocada para dizer o que ela pensa daquela situação, né, o que ela tá vendo naquela situação. Você travou aqui para mim. Ah, tá, voltou. Voltou? Aí, voltou. Então, a criança vai perguntar para a criança, ela vai ver uma figura lá e vai falar coisas sobre aquela imagem, né? E são figuras, lógico, provocativas, né? Com alguns estímulos, para ver o que a criança vai achar, mas assim, as crianças que sofreram abusos, que tinham seus traumas, né? De abuso sexual ou abuso ou agressividades, né, assim, psicológicos e tal, que elas olhavam para as imagens e sempre estava vendo aquelas figuras numa situação de perigo, que alguma coisa ruim ia acontecer com aquela pessoa, né, e até mesmo as falas das crianças, né? E quando você perguntava para crianças que não tinham necessariamente sofrido, ou pelo menos que não eram, que era o grupo controle, vamos pensar assim, né? Que eram Uhum. crianças que não foram para clínicas por causa desse motivo, Por causa disso. essas crianças viam coisas positivas nos cartões, não imaginavam esse tipo de coisa. Me pegou bastante a história daquela menina, que eu não lembro o nome dela agora, Nina, Agora de 7 anos? que falava, ficava perguntando se a pessoa, quantas pessoas tinha tido relações sexuais, né? Então, É, porque ela tinha olha, sido vítima de olha, abuso sexual com 7 anos. é bem Muito interessante, assim, triste. como que muda mesmo a perspectiva da criança, né? Com aquilo que ela Sim. viveu. E imagens até assim, diferentes mesmo do Rochat, né? Porque as imagens que ele traz aqui são imagens do cotidiano, uma pessoa grávida, um pai conversando com o filho, e mesmo assim traziam esses relatos, né? Assim, e aí vai mostrando muito. Eu falo, a criança, ela traz, né? Assim, muito. Eu lembro quando eu trabalhava com criança e arte terapia, e ela traz as histórias que ela conta, né? Tudo ali, mesmo de forma muito inconsciente. É, Então, eu muito, lembro de casos que eu atendi de abusos se projetam com muita que facilidade, né? projetam com muita facilidade, exato. Projetam com muita facilidade através de O desenho, adulto, uma ele filtra, dobradura, de uma né? história para contar. Então, eles vão trazendo tudo isso. O adulto filtra, ele evita É, falar sobre os assuntos, mas a criança, ela traz não, faz. muito, né? Que nem tem Sim. um cartão aqui no livro, que se a gente observa, a criança tá rindo. É, para quem vê, Todos assim, estão sorridentes, né, na dá a imagem. sensação que eles estão brincando, o pai está embaixo do carro, como se ele estivesse arrumando, e as crianças ajudando ali. E é bem interessante, né, a visão diferente das crianças, porque É. no caso, as crianças do grupo controle, eles viam felicidade, um ajudando o outro, e as outras crianças vítimas de abuso, elas achavam que o carro ia cair, ia matar o pai, Que a né? menininha da martelada, Que a ou menina seja, tá com uma ferramenta na mão. Então, é, gente, sabe, olha como, né? traz, né? Como que Traz. vai longe a mente da criança, ela realmente muda completamente de perspectiva, né, de vida. E é com uma naturalidade que eles colocam essas coisas no cartão, né, sobre o cartão, como se
realmente tivesse alguma coisa muito errada. E se a gente for ver, né, pensando aqui nas situações, é, aparentemente a família é feliz, mas mesmo Uhum. assim estão abusando de mim, né? Sim, Não, as pessoas que eu amo, com quem eu convivo, as pessoas que estão ali no meu dia a dia, me ajudando, me fazendo feliz, são as mesmas pessoas que me batem, me que me agridem, machucam. né, que me machucam. Então, olha como que é confuso para a criança estar sorrindo ali naquela situação e todo mundo aparentemente se ajudando, não é uma coisa que evita uma dor, né? Não é seguro do mesmo jeito. O que para muitos olhar aquilo representa um lugar seguro, para aquela criança não. Pra cá, pra cima, não. Porque realmente o abuso, muitos vêm do próprio lar, né? O A próprio lugar maioria que deveria começa ser sempre aí. seguro. Tanto que tem uma parte aqui nesse capítulo que fala viver com os pais que se tem, ele fala um pouco sobre isso, né? É, Aqui, realmente. numa outra parte que a gente vai falar ainda aqui, mas a gente já pode começar até e depois de volta, se for o caso. Mas a leitura é exatamente essa, né? Ele comenta, assim, quantos casos que tem ali são os pais que se têm, e são esses pais muitas vezes abusivos, inseguros também, que muitas vezes também foram abusados, né? E aí entra um pouco bem nesse olhar que a maioria abusa porque foi abusado, né? De alguma maneira. Pode não ser aquele abuso específico que está fazendo agora com aquela criança, mas foi abusado de algum jeito, Uma né? reprodução, né? Uma reprodução bem E o sistêmica, né? ciclo vai, continua, né? Vai continuando até que você olhe de um jeito diferente, se cure, se acolha, né? Tenha empatia e assim vai. Vamos para o Homem Sem Mães? Vamos. Só queria ler uma coisa aqui, ó, no finalzinho, ó. Uhum. Era raro que as discussões médicas na unidade mencionassem as horrendas experiências das crianças na vida real e os impactos desses traumas nas sensações, no Sim. pensamento e na regulação delas. Ao contrário, os prontuários estavam repletos de diagnósticos, transtorno de conduta. Nossa, é incrível isso, né? Aí transtorno de conduta e o outro é transtorno desafiador de oposição, Já né? foi isso. Que também é um transtorno de conduta. Mas a gente pensar assim, É. que é mais fácil colocar numa caixinha, né? Tipo, vamos medicar Uhum. essa criança, vamos. Rotula, dá um remédio, né? Gente, mas tem todo um trabalho que precisa ser feito com essa criança para que ela reconheça que exista um lado bom na vida, que tem pessoas Trabalhar ruins, isso, mas né? tem pessoas boas, né? Tirar a culpa dessa criança, a sensação, né, dessa criança sempre fazendo alguma coisa errada. Sim, Homens sem mães. isso. Aqui ele fala um pouco dessa relação das mães e os bebês, desde bebês, né? Assim, como que é esse vínculo dessa relação. E a importância de entender um pouco isso, né? O quanto alguns transtornos era uma reação dessas experiências vividas lá, desde que é bebezinho, com a falta do vínculo, né? É. E aí, aqui a gente pode falar tanta coisa dos dias de hoje, né? O que Nossa, é se vincular? O que é essa base segura, que é o próximo aqui, né? O que seria essa base segura, né? Dessa coisa do vínculo mesmo. E eu lembro de situações, por exemplo, assim, de eu ver, logo que começou, de 20 anos para cá, essa coisa muito da internet, do celular, a falta do vínculo do olhar para o filho. Era uma das coisas que me impactava tanto. Eu falava assim, meu Deus, você pode até não estar amamentando, tudo bem se você não tiver leite, vamos pensar assim. Mas outra forma de você vincular no acolhimento, no colo, nem que seja mamadeira, e tá tudo certo. Mas isso aqui, né? Do olho no olho com a criança, do toque com a criança, e não de qualquer jeito. E aí a gente vê hoje um, assim, o quanto é crescente o número de pessoas que não sentem, né? Que relatam uma dificuldade do sentir, que não conseguem entender o que é isso, que faltou lá atrás esse contato, esse vínculo, essa relação, né?
que, que faz com que a gente se sinta pertencente, né? Então, assim, nossa, Amado. ai, eu falo que Aqui é precisa tão montar interessante, né? tanta. Porque ele vai colocar os principais cientistas do desenvolvimento humano, né? E ele Sim, coloca de uma forma assim, como se todos fossem estudar, né? A maioria aqui que foram estudar, o Winnicott, sim, aí ele cita até o romance o bom. do Orwell, né? Que é o 1984, que é uma Uhum. reprodução das próprias angústias. Então, é, Olha, aqui gente, fica muito claro para mim que as nossas escolhas profissionais, que aquilo que a gente se dedica ao longo da vida, está muito relacionado em tentar resolver coisas do nosso passado, né? Tentar lidar com essas coisas. Ele tudo bem, é uma visão psicanalítica, né? Então sempre está muito apegado nesse lugar, porque é o fruto de tudo, né? Para a teoria. Mas como fica evidente para a gente que realmente, né, quando a gente olha o sentido que as coisas têm na nossa vida, a gente entende, né, que os nossos propósitos, os nossos objetivos têm muita relação com tudo aquilo que a gente é como se fosse uma missão mesmo, né, que desde a é, infância, aí para essas pessoas faz sentido, né? talvez os Que desde traumas a se infância. tornem algo a ser evitado ou melhorado para as pessoas, né? Então, peraí, vamos estudar como que tudo isso funciona para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E o mais interessante é que nem sempre é uma coisa consciente nesses cientistas, né? Não, não é, não Não é. parece ser algo. Hoje a gente lendo, né, e a gente É, vendo e trabalhando, a gente pensa, nossa, parece que é algo meio óbvio, mas assim, na realidade não era assim, né? Não tinha tanta coisa, mas é muito interessante mesmo, assim. e a E então, história desde do. então já estavam antenados ali, né, a entender o ser humano, a entender essa questão Quando a muito gente dos fala de homens vínculos. sem mães, né, na ideia de que parece que faltou esse Aham, carinho, né, esse apego, e por isso que vínculo. algumas habilidades não foram emocionais não foram desenvolvidas. Daí eu olhando para o livro do 1984, gente, não mudou nada para os dias de hoje, né? Para mim, o livro ele é projetista do futuro, né? Uhum. Não sei se É o que você tá já mais leu o livro. latente agora, né? Assim, eu não, Ele, na verdade, esse livro não é um livro que eu parei e fiz uma leitura, mas eu já estudei tanto sobre o livro, já vi tantas coisas sobre o livro que, sim, né, parece que eu parei e li o livro e lê o exatamente, né? livro, né? Mas quando eu vejo assim a história, né, o que conta o livro, é muito isso. Dá a sensação de que sempre tem alguém querendo controlar, né, as coisas, a vida do outro, as situações, querer o poder para isso, né, querer estar num lugar de poder para isso, para que ninguém nos agrida, para que você não seja a próxima pessoa a ser manipulada. Então, é muito mais fácil você estar no lugar da manipulação, do convencimento, do que se sentir que que alguém está fazendo isso, né? Te levando a esse lugar, né? Então, tem A busca é de muito mecanismo aprovação. de defesa, É, né? mecanismo de defesa e busca de aprovação o tempo todo, que é o que traz mesmo isso, né? De querer ser aprovado, de querer Ele ser visto, de querer pertencer, de ser não. Mas pertencer, eu tenho a né? sensação que essas pessoas não se sentem mesmo pertencentes em Não, nenhum lugar, não. nenhuma era, né? Às vezes é muito difícil, parece estar sempre É a busca do perdido pertencer, de encaixar, socialmente, né? É a busca de se encaixar em todo lugar. Tudo isso um a gente encontra receio, né? Com todas as receio partes, de né? É, tudo. exato. A base segura vem daí, né? Que é o próximo, quando ele fala mais desse apego como uma base segura, o que seria esse apego como base segura, né? A importância da gente aprender a cuidar da gente, física, emocionalmente, entender a nossa história. E Nossa, ele fala por aqui mais até do que parto, né?
Ele coloca aqui como que é importante o parto ser seguro, a criança sentir que veio ao mundo de uma maneira segura, né? Eu fico pensando, né, nesses Amém. partos complicados, essas coisas Sim. todas que acontecem nesse momento, quanto que isso pode prejudicar esse primeiro. Ah, como você recebe o mundo, né? Como você percebe o mundo de prisma ali. E a gente É, sabe que isso é desde a barriga, muito antes do parto, até, né? Desde a barriga. Eu lembro de casos que eu atendi de irmãos adotivos, de mães diferentes, fases de mães diferentes, e quando eu comecei a fazer um trabalho mais do inconsciente, através de desenhos, veio coisas muito delicadas que tinham a ver com a gestação de cada um, né? Então, tem muito a ver. A gente traz a história. A gente não entende, muitas vezes a gente não traz com consciência, óbvio, mas quando você vai para uma terapia, você vai trazendo um pouco isso e você vai entendendo que a sua forma de lidar com a vida tem muito a ver com a forma que você nasceu. você falando isso, eu fico aqui pensando que os transtornos, né? Transtorno de conduta, desafiador, né? O TOD, é, eles são sintomas, né? As pessoas olham isso como a causa do problema, né? A Não, pessoa tá, a criança tá fazendo isso porque ela tem TOD, porque ela tem, né, um transtorno de conduta, mas na verdade, assim, olhando para isso tudo, ela só tem esse transtorno que porque ela teve algo antes. né, foi desenvolvido por conta de várias Sim, outras coisas que precisam ser trabalhadas. Né? E sim. acho que na tentativa de conter o transtorno, porque transtorno de conduta, gente, é complexo, porque a pessoa, ela agride a sociedade, né? Ela não obedece, ela desafia todo mundo, ela não Uhum. segue regras, bate, é agressiva. Então, a criança, ela, tudo aquilo que a gente não quer, a criança tá fazendo. Sai. Então, ela desafia muito o adulto, né? O adulto se vê muito sem saber o que fazer. Mas olha, uma criança gritando por carinho, por apego, por Por atenção, por atenção, por proteção, limites, né? inclusive, Por limites. né? A Ontem dança a da gente, sintonia. ontem a gente na aula de psicologia do desenvolvimento, a gente estava conversando sobre xingar, né? O que fazer com crianças que xingam e quando deixar uma criança se frustrar. Eram duas perguntas dos alunos. Boa. E aí eu falei uma coisa ali que uma das meninas que trabalham numa escolinha ficou assim até que preocupada, porque eu falei Imagina. assim, gente, se na casa da criança, que uma das meninas falaram assim que os pais xingam e acham bonito quando a criança xinga e que ela acha horrível, que ela acha, né, que não deveria, que nananã, eu virei e falei, eu ainda falei para ela, onde está esse manual aí? Falei, onde está esse manual dos bons costumes aí? Que criança não pode falar palavrão, que criança. Mas não porque a gente não tem que educar a criança, é que a gente vive em sociedade e tal. Mas Uhum. a gente é muito preso né? Por exemplo, caramba agora é palavrão, gente. Desde quando que caramba é palavrão? Fiz eles olharem no dicionário. Caramba, não, Porque, Tânia. né, Caramba. tipo, porque tem mães que não quer que a criança fala nem caramba. Poxa! Né? E aí a gente conversando sobre isso e eu falando sobre, gente, a criança, ela, quando ela sabe que não pode fazer, é aí que ela quer fazer, porque ela acha engraçado, ela acha curioso. Essa criança mesmo tá repetindo porque os pais estão achando. Agora você, enquanto professora, enquanto cuidadora, vira para uma criança dela e fala: "Que horrível. Isso que você tá falando é muito feio". Desse Essa jeito, criança ela né? vai pensar o quê? Pô, meu pai e minha mãe, Ela é feia. as Meus pais são pessoas que eu feios. mais Eu amo tô são no lugar errado. horrorosas. Fazem coisas. Tô no lugar Não, errado. não é isso. Não é assim Estou que a gente errado. educa uma criança, né? Não. Aí, mas eu vou deixar a criança falar palavrão lá na escola? Não, você vai falar assim: olha, aqui a gente usa outras É outro palavras, jeito de falar. né? Aqui a gente não vai falar isso daí, mas a gente vai falar outras coisas. Quer ver? A gente pode falar isso, a gente pode falar aquilo. E dá outras formas divertidas de usar aquela palavra sem falar, sem enfatizar que o palavrão é coisa de gente feia, principalmente porque eu acho que tá todo mundo feio Pelo nesse amor mundo, de Deus. porque todo mundo fala um palavrão, né? Levar o pé da letra. Aí
O negócio da frustração, né? Que a menina perguntou quando que era. Eu falei, mas espera aí, eu não tenho que entender o contexto, né? Porque a gente se frustra com várias coisas. Eu quero. Ah, tipo, falar não, né? Que hora que a gente. Eu falei, gente, falar não é uma coisa que a gente deveria falar assim que Desde sempre necessário, aprender, né? né? Ai, mas acho que era o sobrinho, não lembro. Ai, mas ele chora, ele faz birra. Como que a gente sabe? Eu falei, ó, Entende? quantos anos tem? 3 anos. Aí eu falei, ó, a gente tava falando de 1 ano de idade. E ela fala dos 3. Eu falei, ó, quando eu estou falando de 1 ano e a criança chora, eu estou dizendo que você deve acolhê-la. Porque você não sabe o que está acontecendo com Então, a não sabe criança. por que estava chorando. Você não tem ideia porque ela está chorando e essa é a única forma de pedir ajuda que a De se criança tem. comunicar. Agora, e aí ela vai crescendo, ela vai entendendo, ela vai pegando malícias. Uma criança de 3 anos, ela pode entender que o choro atrai as pessoas, que as pessoas fazem o que ela quer. Então você precisa Consegue aprender a atenção. monitorar isso. Se você tá vendo que uma criança está batendo o pé e chorando porque ela quer ser atendida a todo custo, sendo que ela não pode ser atendida naquele momento, né? Você não vai dar o brinquedo para ela parar de chorar, mas você acolhe. Né? Eu falei, você diz, você não tem idade para mexer no celular, mamãe não vai dar o celular para você. Porém, vem aqui, mamãe te ama, né? Vem um pouco Tudo bom. comigo. Acolhe a dor da criança, porque ela não é capaz de entender Por que claramente que ela não pode? o porquê que ela não pode usar. Então, o problema é esse, que a gente fala, não, briga com a criança, fica de mal da criança, põe a criança Não de castigo, faz um explica, monte de coisa, não e a faz ela criança acha que sentir. ela não é amada, porque ela quer o brincar. Gente, criança é fonte de prazer. Criança quer prazer. Criança quer se divertir. Só que tem coisa que é perigosa. Tem coisa que ela não deve. Mas é o Então, não adulto é que que vai você dando vai. limite, né? Então, aí ela falou, nossa, daí elas começaram, gente, você tinha que dar uma aula para as professoras lá da minha escola. Ah, Eu falei, sim. gente, o que eu tô falando não é uma verdade absoluta, né? É um caminho. Uma linha de raciocínio, eu tô falando baseado Sim. naquilo que eu conheço. Também não tô dizendo que foi fácil para mim, que eu não errei, que eu fui uma mãe perfeita, não é isso. Ainda mais que na minha época eu não tinha metade dessas informações, assim, que eu Hoje é tenho muita hoje, coisa. né? Mas é não querer bater de frente. Então, eu acho que uma coisa aqui que tem relação com essa questão aí da sintonia, de toda essa questão que envolve o apego, né? É que às vezes a gente vai do 8 para 80 com as situações e não Exato. sabe como lidar com a crise da criança. Né? Não sabe como abordar aquela situação, como fazer isso. Então, às vezes, basta que a gente só acolha o choro, né? Não, E sustente, né, como adulto ali. que Eu aquela vejo isso criança, também. gente, ela não precisa deixar de chorar. Ela precisa entender que quando Que ela ela está sendo acolhida. chora, ela vai ser acolhida, né? Que ela vai ser respeitada, mas não precisa dar o brinquedo para ela, né? Né? Então, aí também a gente falou um pouco da questão do não, né? Que é uma outra coisa da infância que pega bastante, que é não o dia inteiro, não, 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 não. E aí eu tava falando com eles, né, que às vezes a gente precisa usar frases afirmativas ao invés de negativas, né? Então, por exemplo, ao invés de falar não coloca o dedo aí, fala vem brincar aqui com Vamos fazer outras tal coisa? coisas. Mudar o É, de de falar falar, outra coisa. não sobe nesse banco que você cai, falar, filho, fica no chão que aqui é mais seguro. Então, não ficar assim, não faz isso, não aquilo, porque chega uma hora que a criança começa a ignorar os nãos, É. né? Não absorve aquela intenção, não entende por quê, só acha que a mãe é uma chata, que não deixa fazer nada. Então, várias coisas assim que os pais não nascem sabendo, né? E não tem Sim. formação, infelizmente. Devia ter um curso, um cursinho Mas não tem. para os primeiros anos de vida, mas não tem. Ai, gente. O que ele traz aqui, assim, vamos meio que mais já finalizando algumas coisas pelo horário, mas o que ele traz aqui nesse capítulo é sobre essa questão da necessidade do apego que ela nunca vai terminar, ela sempre vai existir. Então, qual seria esse apego seguro que a gente oferece?
E se a gente não teve, enquanto criança, esse lugar seguro, como a gente pode, então, buscar esse lugar seguro também, né? No nosso adulto. Não ficar também, né, sempre naquela É porque às vezes o esquiva, medo é da nosso, né, defesa. Greta? É o medo Às vezes nosso. o que a gente está transferindo para a criança é apenas o Sim, nosso medo, né? exato. Uma coisa que eu acho bem importante aqui do capítulo, que a sintonia vem nesse lugar, que às vezes a gente não Uhum. fala as mesmas línguas, né? Os pais têm opiniões diferentes sobre a educação dos filhos, o que que é certo e errado, né? Uns acham que bater é viável, outros não. Um é mais rígido, então tem aquela Complicado. discrepância no comportamento, né? E eu ouvi outro dia também uma pessoa falar assim que minha sobrinha não fica com qualquer pessoa porque a minha irmã não quer que a pessoa fale ou crie ou cuide da criança diferente do que ela faria. Porque a menina tem hora para tudo, tem hora para comer, tem hora para fazer tarefa, tem hora para tudo, 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 né? E eu entendo, se você quer dar uma educação para o seu filho, você tem que se você fazer, porque você vai deixar com uma avó e a avó Vai vai fazer o fazer do jeito jeito dela. dela, né? Só que daí uma das nossas discussões era como que é o mundo? O mundo é Quando essa igualzinho que pessoa tá por for para a aí. escola, quando essa criança for para a É. escola, quando essa criança. Você vai conseguir fazer a escola, fazer exatamente do jeito Do que teu você jeitinho? faz? Não. Né? E outra, você vai escolher uma escola que siga nítida, entendeu? A vida não é assim, a vida não é essa caixinha perfeita que a gente tem horário exato para tudo, então, às vezes é um sonho para os pais ter uma vidinha perfeitinha para os seus filhos, só que é aí eu me lembro do livro Geração Ansiosa, quando a gente fala de antifrágil, que a gente fica o tempo inteiro tentando poupar a criança da Uhum. realidade, né? Então, eu acho que esse capítulo ele vem fazer a gente pensar em duas coisas, né? De enxergar os traumas dessas crianças, né? Que não tiveram apego, que não e que se Um apego transformaram seguro, em né? crianças violentas, se transformaram em crianças que vê o mundo de uma maneira super agressiva, Agressivo. né? Que às vezes a gente fala, meu Deus, essa criança só vê maldade nas coisas, mas a gente não sabe que É, maldade ela porque não sabe viveu, né? a história que ela viveu, que ela Então, carrega. traz esse lado, mas também traz um lado de que às vezes a frustração ela é necessária para a criança entender que amor não significa não corrigir, não colocar limite, né? Não dizer o que é certo e o que é errado. E esse certo e errado vai ser muito cultural, muito familiar, né? Por isso que eu falei o negócio Contexto do ambiente que do, você vive. do palavrão. Você vai falar para uma criança que é feia ela falar um palavrão que os pais falam na casa dela? Né? Então, você está dizendo que está tudo errado lá na casa dela, que só aqui que é certo? Então, não é sobre culpar pessoas pela forma como elas falam, mas é colocar as regras do lugar. Olha, aqui a gente não fala isso, Não nós vamos fala falar desse jeito. outras coisas. Então, né? Mas o mundo não fala palavrão. Mentira. Porque as pessoas, elas falam coisas que não deveriam falar. E aí? Né? Então, lidar que não existe perfeição, que não existe, que nem tudo é sobre ser certo ou errado, que não tem um manual, que não tem uma coisa linda, maravilhosa para ser seguida, que a gente erra. Então, esse capítulo eu achei assim incrível. É muito Incrível gostoso. porque ele dá a chance da gente recuperar coisas. Né? Por De exemplo, você está rever, né? vendo que tem Ressignificar alguma coisa, sintomas. como que eu posso olhar de um outro jeito, como que eu posso olhar para isso e transformar de uma outra forma, falar de uma outra forma, me conduzir de uma outra forma, né? Esse menino aqui tem TOD, ele vai ser esse aqui é um psicopata do Ah, futuro, já né? rotula. Olha, condena a criança, Não, mas pelo amor vamos de olhar para Deus. esse sintoma, né? Tem TOD por Sim, quê? Por que essa criança tem esse comportamento, né? Sai sim. do transtorno Como e eu posso entra me para um conectar com lugar ela? de acolhimento, né? O Como eu que posso me que conectar com ela? Né? Qual a história que ela traz e como eu posso me conectar com ela? Nossa, Eu acho maravilhoso, que é bem isso gente, mesmo, né? maravilhoso. E coloca a No mãe geral, num então, é isso. lugar, coloca muito a mãe num lugar assim de que não é perfeita, de que faz Não é coisas perfeita. Que erradas, a de mãe que realmente pode errar, né? E que a mãe erra mesmo.
Que E quantas vezes as pessoas se desorganizam interiormente, né? Uma coisa isso, assim. sim. E aí, Ele lógico, fala ele do vai prazo de apego falar sobre desorganizado. o problema do apego ser desorganizado, de não ter recebido o apego, da questão da As histórias, né? dissociação, né? Então ele vem falar, mas ele também traz a restauração da sintonia, né? Isso, Como que a gente pode trabalhar essas questões. isso. Na verdade, eu acho que ele vai falar mais para frente sobre isso, porque é só um restinho aqui, né? É só um Ele pedacinho. vai falando, na verdade. Eu acho que aqui Aqui o naquele principal é o capítulo ele respeito. trouxe bem isso, né? Nesse capítulo que ele trouxe bastante foi sobre a questão da criança desde sempre, né? A questão da criança, desde quando ela está lá, bebezinha, vai crescendo, a importância do vínculo, a importância do apego seguro, que tem a ver com essa sintonia, com essa conexão, e que ter esse apego seguro não precisa ser dentro de uma caixinha fechada, muito pelo contrário, né? Que você acabou dizendo, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai aprender. E é um pouco nesse lugar que ele fala dessa flexibilidade de ser, né? Isso que eu achei bem legal, essa questão de Incrível. estabelecer mais a conexão e a sintonia, né? Muito incrível, muito legal de parar e olhar, né? É um livro maravilhoso, né? Sinceramente. Tem coisas difíceis de se ler, Uhum, né? Difícil de encarar. sim. Agora o próximo, Tem, o custo do abuso e da negligência, meu Deus, vamos ver o são que coisas vai. necessárias, mas difíceis de ser A gente lidas, precisa né? falar também. Meu Deus. É. O Eu fico, próximo ai, capítulo, caraca, né? O que que as pessoas já passaram nessa vida? Que o que tristeza, que já mas passaram nessa vida. e do que o E o ser que. humano é capaz, né? E aí entra Exato. essa questão, né, que a gente falou também, que as pessoas reproduzem muito aquilo que elas vivenciam, né? Que é muito difícil você ouvir a história de alguém que agride, de não ter sido agredida. Sim, É muito difícil você ver uma pessoa que realmente recebeu amor, que assim, é confundido, tá? As pessoas acham que só porque teve dinheiro, porque estudou não tem bem, a ver com isso. que teve amor. E não é assim. Às vezes o que ela precisava de afeto, ela não teve. Os pais não conseguiram dar, não foram, ou não foi suficiente, tá? Mas quando você vai analisar, você vê que a maioria reproduz algo que realmente. O que eu acho que também me fez lembrar, além desse capítulo, é de situações que muitas vezes, assim, o fato daquela criança não ter um lugar seguro dentro da família, ele vai buscar, né, algum responsável ali, um professor, um mentor, alguém, para que ele coloque deposite esse apego, esse desapego. E aí essa pessoa, às vezes, fica no lugar que não é dela. E muitas vezes abusos acontecem exatamente ali também, Nossa, né? muito. Nossa, eu fiquei lembrando de várias situações e casos, assim, sabe? Que realmente entra nesse ponto. E como é importante a gente ter consciência para poder estabelecer uma nova conexão, uma sintonia, hoje, agora, apesar e com a nossa história, Nossa, né? incrível. É, Muito bem, respeitar, até a né? próxima. Então tá, Vamos gente. Um beijo e um beijo, queijo e amiga. até a próxima. Até, beijo. Tchau. Tchau, gente.